Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem de reflexão que eu acredito que vai fazer muito sentido para a sua vida, sua casa, sua família. E muito importante também que você compartilhe com o maior número de pessoas as mensagens que você está recebendo. A mensagem de hoje ela tem a ver com fundamentos da nossa fé. É muito importante para a sua vida. O tema da mensagem de hoje, eu quero fundamentar essa reflexão com o seguinte tema: o dia em que tudo mudou. Todos nós temos esse dia, existencialmente falando, nós temos nessa agenda o dia em que a nossa vida, a nossa história mudou. Mas eu quero abordar esse tema fazendo uma viagem profética, escriturística, para a gente acompanhar essa mudança que ocorreu nas nossas vidas. E eu quero iniciar lendo uma profecia do profeta Isaías, o capítulo 9 e o verso 6, que diz assim. É muito interessante o texto, porque um menino nos nasceu, falando de Jesus Cristo, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, falando de Jesus, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Gente, durante muitos anos, mas muitos anos, décadas, centenas de anos, as pessoas viveram debaixo dessa expectativa de que um dia Deus andaria entre os homens. As pessoas viveram debaixo dessa expectativa de que um dia o Verbo se faria carne. Eu fico imaginando as pessoas passando isso de geração em geração. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje nós não estamos mais vivendo debaixo dessa expectativa, como disse o profeta Isaías, e ele será chamado. Não, nós vivemos. Isso já é uma realidade. Cristo se fez carne. Jesus Cristo se fez homem. Ele andou entre nós e vimos a sua glória, como disse João, a glória do unigênito do Pai. Esse é o primeiro passo que estabelece uma mudança na nossa vida. Quando Deus se fez carne. Quando Cristo esteve entre nós, era o início da mudança das nossas vidas. Mas a Bíblia fala de um segundo passo importante, significativo e relevante na nossa vida, que é a crucificação. Não a crucificação em si, porque milhares de pessoas foram crucificadas. Milhares de pessoas morreram por crucificação. A história fala que nos anos 70, quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito e os seus exércitos, a história diz que as árvores que estavam em volta foram cortadas para serem feitas instrumentos de suplício e mais de 10.000 judeus foram crucificados. E ao longo da história, a gente sabe que centenas e milhares de judeus, de pessoas foram crucificadas. Mas o que aconteceu por ocasião da crucificação de Jesus não foi apenas uma crucificação, mas o ato de uma substituição. Deus, no seu caráter, não mudou o julgamento. O salário do pecado é a morte. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era minha. Aquela coroa de espinho era nossa. Mas Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. Aqui está a grandeza. Jesus Cristo se faz carne e vai para a cruz para levar o que é nosso e dar aquilo que é dele. Jesus Cristo levou sobre a cruz a nossa transgressão, levou sobre a cruz o nosso pecado, levou sobre a cruz a nossa condenação, para que nós fôssemos livres. Aqui está a verdadeira grandeza e significado da crucificação. Por essa razão diz a Bíblia
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e verso 16. E esse texto, colocado numa versão pessoal, ficaria assim: Deus amou você de tal maneira que aceitou a ideia de perder Jesus por um pouco de tempo, mas ele não aceitou a ideia de perder você para todo sempre. Eu penso que é um segredo maravilhoso aqui. Jesus foi para a cruz na possibilidade de resgatar o que se havia perdido. Deus abriu mão de Jesus por um pouco de tempo, mas negou a ideia de perder você para sempre. Então, o milagre da crucificação está aí. Jesus Cristo foi crucificado e junto com ele os nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz e nós morremos com ele, a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas mazelas e todas as nossas transgressões. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo se fez maldição para que nós fôssemos absolvidos. Jesus Cristo foi sepultado e nós fomos sepultados com ele também. E a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus Cristo ressurgiu. E nós ressurgimos com ele. Aqui está o segredo de tudo. Deus se faz carne, então ele vai para a cruz e leva os nossos pecados, e nós então somos crucificados com ele, e ao terceiro dia ele ressurge e nós ressurgimos com ele. Se nós hoje desfrutamos o novo de Deus, é porque nós ressurgimos com Cristo. Não faria sentido algum sem a ressurreição. E nesse sentido eu digo que o maior milagre de Jesus não é o de ressuscitar mortos, mas ressuscitar vivos. E eu quero lhe dizer uma coisa que eu acredito que isso vai alegrar muito o seu coração. Deus é Deus de promessas. Jesus é Jesus de promessas. E ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Você está me entendendo? A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 20, especialmente o verso 6 e 7, que os discípulos foram até o sepulcro. E então Pedro, entrando, viu os lençóis à parte e o lenço que cobria sua cabeça estava dobrado à parte. O que quero dizer? Havia uma tradição hebraica que dizia que quando o Senhor estava à mesa, e então ele estava sendo servido pelo seu servo, o servo então o servia e se retirava, saía de cena. Quando o servo voltasse e encontrasse o lenço amarrotado, significava que o Senhor tinha se alimentado, limpado a boca, as suas mãos, a sua barba, e que estava tudo resolvido, então ele podia retirar todas as coisas, porque o seu senhor, aquele mestre, já havia jantado, já havia se alimentado, estava tudo resolvido. Mas, se o lenço estivesse dobrado, era sinal de que ele havia se retirado, mas ele iria voltar. Era sinal que ele teria saído para fazer alguma coisa, mas ele voltaria. Exatamente, você está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele lenço dobrado na sepultura, aquele lenço dobrado à parte, estava dizendo o seguinte: eu vou voltar. E Jesus Cristo voltou ao terceiro dia. É por isso que nós estamos desfrutando hoje essa vida nova, essa nova esperança. Mas eu quero lhe dizer uma outra coisa. Embora nós estejamos vivendo o novo de Deus por conta de Deus ter se feito carne, morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, nós estamos aguardando o seu retorno. Aquele lenço dobrado na sepultura, ele tem duplo aspecto. Primeiro, Jesus Cristo ressurgiu ao terceiro dia, ele voltou. Mas também nos mostra que Jesus Cristo é fiel em cumprir a sua palavra. Ele disse
que voltaria. E nós estamos aguardando o seu retorno. Como disse Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai, disse Jesus, tem muitas moradas. E ele diz: olha, eu vou preparar lugar para vocês. E preparando, eu voltarei. Voltarei para vocês e levarei vocês para sempre, para onde eu estiver, para que vocês estejam comigo por toda a eternidade. Quero dizer para você, vale a pena você conservar essa salvação. Vale a pena você guardar a salvação em Cristo Jesus. Vale a pena você viver o novo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.